Fevereiro é o mês de conscientização sobre a leucemia, uma doença grave, mas que pode ter altas chances de cura quando diagnosticada precocemente. A campanha Fevereiro Laranja também chama atenção para a doação de medula óssea, que pode ser a única esperança de tratamento para muitos pacientes. E nesse período que antecede o carnaval, outro alerta importante entra em pauta: a queda no número de doações de sangue, justamente quando os hospitais mais precisam manter os estoques em segurança. E para falar sobre tudo isso, esclarecer dúvidas, derrubar mitos e orientar quem está ouvindo, a gente conversa agora com o médico hematologista e coordenador do Hemocentro de Araçatuba, doutor Gabriel Cortopassi. Doutor Gabriel, muito bom dia, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Olá, bom dia, Suelen. Agradeço o convite para estar falando desse tema importante e realmente cheio de mitos. Doutor Gabriel, para começar, o que é o Fevereiro Laranja e por que essa campanha é tão importante para a saúde pública? O Fevereiro Laranja é um mês de conscientização dessa doença, que é uma doença muito grave, chamada leucemia. E aqui é importante esclarecer que quase tudo que a gente for falar aqui se refere à leucemia aguda. É uma doença de instalação rápida, muitas vezes não tem relação com nada que a pessoa fez na vida, deixou de fazer, não tem relação com genética familiar e ela surge ao acaso de uma hora para outra. E os sinais de alarme dessa doença são secundários os efeitos colaterais, as alterações laboratoriais que essa doença gera. E realmente é de uma hora para outra. A pessoa estava bem até então e aí começa a sentir todos esses sinais e sintomas relacionados à doença. Que existem vários tipos de leucemia? Sim, elas são divididas em leucemias agudas e as crônicas. As crônicas, como o próprio nome diz, é de crescimento mais lento, uma instalação mais insidiosa e, por vezes, o paciente passa muitos anos assintomático, então acaba diagnosticando ainda numa fase que não requer nem tratamento. Então, o principal motivo da conscientização aqui dessa entrevista é em relação à leucemia aguda e os sinais de alarme de instalação dessa doença. E quais são os sintomas da leucemia aguda? Os sintomas eles estão relacionados às alterações no hemograma e alterações sistêmicas que essa doença pode ter. Então, a leucemia é um câncer da célula-tronco, a célula-mãe da medula óssea, que é a fábrica do sangue. E ela começa a se multiplicar e proliferar nessa fábrica do sangue e começa a ocupar o espaço de células-tronco normais. Células-tronco que iriam produzir células normais do nosso sangue. Então, as células, por exemplo, os glóbulos vermelhos abaixam, então dá anemia. Então, o primeiro sinal de alerta é uma fadiga extrema, é uma anemia de instalação rápida. Então, mesmo o jovem que estava acostumado a fazer esporte, fazer atividade física, ele começa a não conseguir nem andar até o banheiro de uma hora para outra. O outro é relacionado aos glóbulos brancos. Existe uma alteração nos glóbulos brancos que pode ser tanto para menos quanto para mais. Mas os glóbulos brancos eles ficam como se não tivessem ação para combater micro-organismos. Então o outro sinal de alarme é febre e infecções recorrentes. E o outro é relacionado à queda das plaquetas, sangramentos. E por fim, relacionado ao crescimento dessas células tumorais dentro da fábrica do sangue, dor óssea ou dor articular. Então, fadiga extrema, febre recorrente, sangramento e dor óssea de instalação súbita, dias acontecendo isso, realmente a primeira coisa que você tem que fazer é fazer um hemograma completo e procurar, muitas vezes até um pronto atendimento. Às vezes não dá tempo nem de ir no consultório, de tão rápida a instalação. Doutor, no caso do sangramento, é que tipo de sangramento? Sangramento principalmente pintinhas pela pele inteira, sangramento nasal e gengival. Então a pessoa muitas vezes acaba descobrindo, vai fazer um procedimento, uma limpeza dentária, e aí começa a sangrar, não para de sangrar, e aí começa a sentir fadiga e aí descobre que na verdade ela está iniciando uma instalação de leucemia aguda. Isso pode ser então diagnosticado com um hemograma simples?
Sim, a primeira suspeita é através do hemograma, e aí você vai fazer em laboratório, e aí esse hemograma vai ter sinais de alerta, que são, na verdade, esses que eu falei, relacionados dos sintomas. Então, quais são os sinais no hemograma? Então, a anemia grave, então a hemoglobina vai estar bem baixa, os leucócitos, eles podem estar, geralmente, eles estão muito baixos, em alguns casos, muito altos. Tipo, normal é de mais ou menos 4.000 a 10.000, tá? Ou 1.800, ou então tá 100.000. E a plaqueta baixa também. E a gente pode, em alguns casos, ver a célula da leucemia circulando. Então a gente consegue olhar no microscópio e ver que tem uma célula da leucemia circulando. Isso também gera um outro alerta. Aí, muitas vezes, o laboratório vai ligar para o paciente e falar, olha, procura o seu médico, vê qual médico pediu esse hemograma. Se não teve nenhum médico que pediu, foi um exame realizado por conta própria, o laboratório orienta a procurar um pronto atendimento, de tão rápido e grave que é. E grave que é isso, né? Isso acomete alguma população específica ou qualquer pessoa de qualquer idade, criança, idoso, adulto, homem, mulher? Tem alguém que é mais suscetível ou mais comum ter essa leucemia ou não? A leucemia aguda, ela tem basicamente 2 subtipos. E o subtipo linfóide, que é a leucemia linfoblástica aguda, ou LLA, a sigla, é o câncer mais comum na infância. Então, em crianças, a partir de 1 ano de idade até 5 anos, é o câncer mais comum que tem. Então, esses sinais e sintomas que eu estou falando, realmente é muito importante você ficar de olho no seu filho se aparecerem. Começa dessa forma, começa a ficar cansado, mais hipoativo, não querer brincar, febre, começa a ter sangramento e muita dor nas pernas. Isso geralmente pode ser confundido com outras doenças também, né, doutor? Dengue, por exemplo. Dengue, às vezes acha que é dor do crescimento, a pessoa, dor nas pernas é dor do crescimento, a criança é não teve ainda nem sangramento e acha que é dor do crescimento. Então, febre com dor nos ossos e sangramento realmente é uma coisa que precisa gerar um alerta de sinal de alarme para correr para algum atendimento médico. Sempre aparecem todos os sintomas ou não? Pode ser que apareça, por exemplo, só a febre e a dor nos ossos? Pode ser que apareça só 1 ou 2, e porque ainda não deu tempo de instalar o outro e a pessoa procurou rápido. Então, esse é no caso das crianças. E qual que é o outro tipo? Aí o outro subtipo é o mieloide, a leucemia mieloide aguda, ou LMA. Aí esse subtipo é bem mais comum em adultos e realmente é uma doença que aumenta a incidência nos idosos. Então, conforme a população vai envelhecendo, o risco de realmente ter leucemia mieloide aguda, ele aumenta. E aí esse tem realmente uma doença que é o hematologista que também trata, que está relacionada a essa leucemia, que é uma espécie de uma doença que pode predispor a evolução para a leucemia mieloide aguda, que é a síndrome mielodisplásica, ou mielodisplasia, que é uma alteração na fábrica do sangue. A fábrica do sangue tem uma dificuldade de produzir uma ou mais séries sanguíneas. Aí pode dar uma anemia ou uma plaqueta baixa. Isso geralmente também aparece mais em idosos. Doutor, e mesmo tanto nos 2 tipos de leucemia, eles têm cura? Sim, tem cura. Realmente isso aí é um dos grandes mitos. Ele está com leucemia aguda. Não é uma sentença de morte. Não, de jeito nenhum. Então, realmente, é uma doença grave, precisa ser diagnosticada rápido para a gente ter mais chance da pessoa não ter complicação potencialmente grave ou até fatal relacionada à doença. Mas uma vez diagnosticando rápido, a gente começando o tratamento, e aí o tratamento realmente envolve quimioterapia. Em geral, nos primeiros dias a semanas é internado. É um tratamento que cai cabelo, que dá efeito colateral. E aí, logo que a gente faz o diagnóstico, a gente avalia algumas outras características dessa leucemia para ver realmente se é um subtipo que consegue curar apenas com quimioterapia
ou se é um subtipo que a quimioterapia vai ajudar a reduzir a célula cancerígena, mas também vai precisar do transplante de medula óssea. Então depende de alguns fatores adicionais que a gente avalia em relação à genética do câncer. Doutor, então para a gente seguir uma ordem cronológica aí, teve os primeiros sintomas, a pessoa procurou um pronto atendimento, vamos pensar assim, e aí o médico de plantão pediu alguns exames, percebeu que tem alguma coisa diferente ali, o próprio médico geralmente encaminha o paciente, já fala para ele que ele precisa procurar um especialista? Sim, nessas alterações ditas muito graves, geralmente o paciente ele não é nem dispensado do pronto atendimento, ele já interna. Então aqui na nossa região, realmente o único local que faz tratamento de câncer do sangue é o CTO da Santa Casa de Araçatuba, no SUS. Então qualquer lugar que ele esteja nessa região que envolve a DRS2, seja em Andradina, desde lá de Andradina até Penápolis, por exemplo, qualquer pronto atendimento, o médico vai colocar no CROSS, vai pedir transferência para a hematologia aqui da Santa Casa de Araçatuba e a gente vai começar o tratamento dele, ele não é nem dispensado. E no caso da pessoa que está ouvindo a gente, percebeu alguns sintomas, resolveu fazer ali um hemograma no laboratório que ela escolheu, porque o hemograma pode ser feito sem pedido médico, certo? E aí tem alguma alteração ou o próprio laboratório percebeu que vai orientar esse paciente, ele procura um hematologista ou um oncologista? As alterações no hemograma, eu sugiro procurar o hematologista mesmo. Muitas vezes as cânceres de tumores sólidos, então, por exemplo, câncer de próstata, câncer de intestino, quando eles estão avançados, eles dão alterações, às vezes até graves também no hemograma, mas o médico hematologista ele vai fazer essa investigação e aí, sabendo qual que é a causa, se for um câncer de tumor sólido, ele vai encaminhar para o oncologista. É importante ressaltar que o tratamento da leucemia, que é esse tipo de câncer do sangue, ele é feito pelo hematologista, que é um oncologista do sangue. E existe a leucemia, ela pode ter metástase também? A gente não usa esse termo na leucemia, esse termo não é usado, porque veja, é uma doença que naturalmente ela já nasce no sangue. E o sangue é uma coisa que já está circulando no nosso corpo inteiro. Então, ela por si só já é uma doença espalhada, mesmo que em alguns casos esteja mais localizada, ela já tem essa característica de estar disseminada, vamos dizer. Esse termo não é usado e o fato de estar mais espalhado no sangue, vamos dizer assim, ele não indica que a pessoa não tem mais chance de cura. Então, apesar de ser um câncer já naturalmente mais espalhado, a gente consegue mesmo assim curá-lo. Mas ele pode, por exemplo, se fixar em algum órgão e desenvolver um outro câncer ali, por exemplo, já que ele circula pelo organismo, ou não? Isso é bem raro, mas pode acontecer, mas não é um outro câncer, ele é relacionado à própria leucemia. Então, por exemplo, a LLA, que é mais comum em crianças, a leucemia linfoblástica aguda, ela pode aumentar ínguas pelo corpo. Então, aquelas ínguas, aqueles caroços, o termo técnico que a gente usa são linfonodos, são alterações que a LLA pode causar ou aumento do baço. Então, é uma alteração que a LLA pode causar, mas isso é pela própria leucemia. E mais raro ainda, a LMA, leucemia mieloide aguda, ela pode dar, sim, tumores, mas eles são relacionados à própria leucemia, chama sarcoma mieloide, mas isso é muito raro. Doutor, em relação ao tratamento, né, você estava falando sobre a quimioterapia e o transplante de medula óssea. Existem vários tipos de transplante. Tem o transplante quando envolve doador e o autotransplante também. Como que é feito, tomada essa decisão do melhor tratamento para o paciente? Então, uma vez que o paciente está internado e a gente começa o tratamento para ele, antes de começar, a gente faz uma série de exames. Um dos exames é um exame chamado mielograma, e é um exame que a gente avalia as células da medula óssea e vê as características e vê se a gente vai conseguir curar a doença só com quimio ou transplante. Naquele momento, então, logo nos primeiros dias, nas primeiras semanas do diagnóstico,
a equipe médica vai ter já todos os resultados dos exames realizados. E a gente já vai ter essa resposta se é uma doença que dá para tratar só com químio ou se precisa do transplante. Precisando do transplante, a gente avisa a família, vê se a pessoa tem irmãos de mesmo pai e mesma mãe, que a chance de ter 100% compatível é maior, e a gente já programa a coleta do HLA, que é um exame para avaliar o tipo da medula óssea da família ali, ver quem que é 100% com o paciente. E o transplante de medula óssea, nesses casos de leucemia aguda, é sempre o halogênico, então é de outra pessoa para o paciente. Então, nesse caso, não cabe o autotransplante? Não. Em quais casos que caberiam? O autotransplante ele é realizado principalmente em 2 outros tipos de câncer do sangue, que são o mieloma múltiplo e o linfoma. São cânceres que a célula a cancerígena, ela não é a célula tronco, a célula mãe, a célula mais inicial de todas. É uma célula já, um momento já mais amadurecido lá da maturação da medula óssea. Então são cânceres diferentes desse que a gente está falando, desses tipos de leucemia aguda, mas que é uma situação que a gente pode usar o autotransplante. O próprio paciente doa para ele mesmo. Então, no caso da leucemia, o problema ali é na célula tronco e é ela que precisa ser substituída mesmo. Exatamente. A gente precisa, basicamente, o que é o transplante, né? Falando assim, bem rapidamente, de maneira resumida. A gente reseta o sistema imunológico inteiro do paciente, como se a gente estivesse matando aquele sistema imunológico, e coloca um outro sistema imunológico dentro do paciente. E aí esse outro sistema imunológico, ele vai passar a vigiar o corpo inteiro dele, e se por acaso surgir no futuro alguma célula relacionada à leucemia dele anterior, esse novo sistema imunológico vai combater. Então essa que é a ideia do transplante de medula óssea. Doutor, e então quanto antes isso for diagnosticado, maiores são as chances de cura. Por isso que é importante a gente manter o check-up em dia, fazer exame de sangue, aqueles exames básicos que às vezes a gente fala, não precisa fazer não. Nesse caso específico da leucemia, um hemograma pode salvar uma vida realmente. Sim, e aí aqui na América Latina e no Brasil também, existe um subtipo que é o subtipo mais comum de LMA, que é a LMA M3. Ela é mais comum em jovens. E ela, infelizmente, é uma doença que muitos jovens acabam falecendo antes mesmo do diagnóstico. E esses pacientes, muitas vezes, eles estão em pronto atendimentos com suspeita de dengue, acabam falecendo ou de infecção ou de sangramento. Essa foi a doença da Fabiana Justus, filha do apresentador Roberto Justus, que teve a doença com 30 e poucos anos, mais ou menos? Sim, a Fabiana Justus teve a leucemia mieloide aguda. Não foi a M3 a dela, foi uma mieloide aguda mais de alto risco, e por isso que ela fez o transplante. Ela não conseguiria ficar curada apenas com quimioterapia. E só um pequeno detalhe do caso da Fabiana, o doador dela foi um doador internacional. Isso é uma outra coisa bem interessante. Um doador de outro país doou a medula óssea dele lá naquele outro país. No caso dela, eu não me lembro se foi Europa ou Estados Unidos. E essa medula veio de avião para o Brasil, no hospital que ela estava recebendo a químio, para chegar no dia programado e receber essa infusão da medula óssea, que é uma coisa parecendo uma bolsa de sangue. Ela entra por meio de um catéter e essa célula tem um tropismo para entrar dentro do osso e ir lá na medula óssea. Eu me lembro eu pesquisei inclusive, né, para fazer essa entrevista, mas me lembro também quando ela teve, e ela falava que ela sentia muita dor nas costas, que ela estava com febre e uma dor nas costas que estava incomodando muito, e ela disse que procurou o pronto atendimento e ela nunca imaginou que ela estivesse com leucemia. A dor nas costas é a tal da dor óssea. Então, pode ser nas pernas, pode ser nas juntas, pode ser na bacia ou aqui na parte de baixo da coluna lombar. É a dor óssea, é a dor da célula da leucemia se multiplicando dentro da medula óssea e como se estivesse empurrando o osso. Doutora, e o tratamento, no caso, é pela doação, né, pelo transplante de medula óssea, por isso que é importante
que as pessoas também se cadastrem para serem doadoras, porque muitas vezes as pessoas ali da família não são compatíveis, como aconteceu com a Fabiana, por exemplo, que precisou de um doador de fora. Quais são, doutor, existem ainda muitos mitos relacionados à doação da medula óssea, né? Antigamente era um procedimento mais arriscado, era diferente. Como funciona hoje em dia? A doação da medula óssea ela pode ocorrer de duas formas. A primeira forma é através da veia do braço, como se fosse uma doação de sangue. Muito parecido. A única diferença é que alguns dias antes o doador usa uma injeção na barriga para estimular essa célula-tronco dele a se proliferar e passar a circular no sangue dele. E aí um dia específico ele entra numa máquina que é parecida com uma máquina de diálise. Vai pegar 2 acessos, um em cada braço, e essa máquina puxa o sangue dele, pega só a célula-tronco e devolve o resto do sangue para ele. E essa célula-tronco fica numa bolsinha e depois ela é levada para o paciente. Essa é a primeira forma. A segunda forma, e é o que deixa muita gente com receio de se cadastrar para a doação da medula óssea, que é a coleta pelo osso da bacia. É importante dizer que as duas formas são extremamente seguras. Essa coleta pelo osso da bacia ela é feita em centro cirúrgico com sedação e anestesia. O doador não sente nada. Eu já fiz coleta de dezenas, mais de 40 doadores, e para todos eu perguntei, logo depois que acordou e no dia seguinte, se estava doendo. E há quase 95, 98% das pessoas falam, não, estou só com um pequeno incômodo, volta a trabalhar 2, 3 dias depois. Então a forma que deixa muitas pessoas com receio, que é pelo osso da bacia, também é super seguro. E hoje no Brasil, a principal forma que está sendo utilizada é pela veia do braço. Doutor, então como que a pessoa faz para se cadastrar? A gente vê bastante campanhas na internet de, às vezes, crianças ou mesmo adultos que estão com leucemia e precisam de doadores. Como que eu faço para me cadastrar? O cadastro aqui na nossa cidade ele é feito exclusivamente no Hemocentro de Araçatuba, aquele no bairro Aviação, fica na rua Arthur Ferreira da Costa, número 330. A pessoa tem que ter entre 18 e 35 anos, não tem critério de peso como para a doação de sangue. Então a pessoa pode pesar menos de 50 quilos e se cadastrar. Por quê? Porque na hora de doar a medula óssea, a gente calcula o peso do doador e o peso do paciente. Isso é uma das coisas que a gente usa para decidir se vai ser pela veia do braço ou pelo osso da bacia. Então basta ter entre 18 e 35 anos e estar bem de saúde. Tem algumas doenças específicas que contraindicam a pessoa se cadastrar. Se você tiver alguma coisa específica e tem essa dúvida, você pode mandar mensagem para o Hemocentro, a gente vai tirar a sua dúvida. E não precisa fazer a doação de sangue para se cadastrar para ser doador de medula, certo? Certo. Então, por exemplo, se você doou sangue mês passado e quer ir no Hemocentro só fazer o cadastro, pode. Vai coletar apenas um tubinho como se fosse uma coleta de hemograma. Apenas isso, a gente vai pegar alguns dados e aí a gente vai ver o tipo da medula óssea e vai enviar essa informação para o Banco Nacional de Doadores, que se chama Redome. E o Redome é importante, o doutor Gabriel esteve aqui em dezembro e a gente falou rapidamente sobre esse assunto. E se às vezes a pessoa já é cadastrada, eu, por exemplo, fiz o meu cadastro como doadora de medula já faz mais de 10 anos, muito tempo, e ele falou assim, é importante você manter o seu cadastro atualizado. Por exemplo, quando eu fiz o meu cadastro, eu morava em Sorocaba, se eu não me engano, fiz no centro de lá. Então ele falou, entra ali e atualize seu cadastro. O Jonathan abriu pra gente aqui o site, que é redome.inca.gov.br, redome com E no final, redome.inca.gov, presta atenção porque esse site é .gov.br, e aí tem bem ali do lado direito, na parte superior, na parte de cima ali do site, atualize seu cadastro. Então você que já se cadastrou, é importante que você atualize, porque muitas vezes pode ser que você seja compatível com alguém que precisa, mas o seu telefone está desatualizado, seu endereço, isso é muito comum também acontecer, né, doutor? Sim, eu também fiz meu cadastro tem mais de 10 anos, na época eu morava em Ribeirão Preto e tinha um outro celular, e eu já atualizei o meu também.
Doutora, e a gente está falando aqui sobre doação de medula. Eu quero aproveitar esses últimos minutinhos que a gente tem aqui para reforçar também a importância da doação de sangue, porque o carnaval está chegando, é mais gente viajando, mais gente nas estradas, acontecem mais acidentes, infelizmente, mais gente precisa de sangue. E também tem a questão de estar todo mundo festando e não ir lá doar também. Tem gente que vai fazer cirurgia e pode precisar. Fala aqui rapidamente pra gente quem pode doar sangue, como o funcionamento do Hemocentro, onde fica, vamos lá. É importante falar que esses pacientes em tratamento com leucemia aguda, temos alguns nesse momento, são os que mais usam transfusão de sangue e plaqueta nesse momento. Então tem paciente hoje internado na Santa Casa usando todo dia transfusão de sangue e plaqueta. Ah, não é só a medula que eles precisam, então? Não, ao longo do tratamento da quimioterapia, logo no início, antes do transplante, é o momento que eles mais recebem transfusões. Transfusão de sangue, transfusão de plaqueta, às vezes transfusão de plasma. Então eles realmente recebem muitas transfusões antes do transplante de medula óssea. Quem pode doar? Pessoas entre 16 e 69 anos. Quem tem menos de 18 anos precisa ir com o pai ou a mãe. Pesar mais de 51 quilos, estar em boas condições de saúde e levar um documento oficial. Existem 2 locais que você pode doar sangue aqui em Araçatuba, no Hemocentro de Araçatuba e lá no Banco de Sangue da Unimed. Doutor, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. A gente deseja aí que o banco de sangue fique lotado, que vá muita gente lá no Hemocentro doar e volte sempre. Os microfones estão sempre abertos aqui para você. Muito obrigado, agradeço a oportunidade. Bom dia. Nós recebemos aqui o Dr. Gabriel Cortopassi. Ele é hematologista e coordenador do Banco de Sangue do Hemocentro aqui de Araçatuba. O Jornal da Manhã fica por aqui. Se você quiser rever as notícias de hoje ou mesmo a entrevista com o Dr. Gabriel, vai lá no meu canal no YouTube, Suelen Giron. Aproveita para se inscrever, para ser notificado quando a gente entrar ao vivo. Tenha uma excelente semana para você e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu na Jovem Pan Jornal da Manhã.